Boa noite, galera do TV Galáctica, tudo bem com vocês? Aqui é Doriana Tamburini, nós estamos com mais um programa da Harmonia Cósmica, para trocar uma ideia, para esclarecer, às vezes, alguns fatos, algumas coisas que as pessoas estão muito loucas. Acho que não tem outra palavra. Muito fechadas em si mesmas, em si mesmadas. Bom, eu vim essa semana falar com vocês sobre as questões de como fazer mudanças, né? Eu pus um título, mas a questão era realmente a mudança. O título que, vou até rever, Caminhando e Evoluindo nos Ciclos da Terra. Relembrando que nós temos períodos nesse planeta muito interessantes, que eu acho que a gente precisa observar com um pouco mais de atenção. Mesmo que tenha tido uma mudança, porque o clima, todo mundo fala, o clima não. Opa! Porque o clima muda, o clima faz isso, o clima faz aquilo, mas, de qualquer maneira, nós estamos numa época muito forte, não apenas de mudanças de clima agora, né? As mudanças estão sendo internas, profundas e internas. Quando a gente precisa plantar uma coisa, precisa ter a temporada certa para plantar. E é o mesmo para cultivar, é o mesmo para colher. Então, se nós não fizermos algo sobre isso, sobre plantar, ter o tempo certo, o tempo de amadurecer, o tempo de fazer a colheita e depois o tempo de fazer as coisas acontecerem, para ir para sua mesa ou produto, seja lá o que for, tudo tem um tempo. E tem o tempo que o tempo tem. Se a gente não entender isso, nós vamos afundar mais do que nós já estamos afundados, porque não adianta a gente fazer de conta que está tudo bem. Não está. Não está nada bem. Porém, nós temos que nos virar. E a gente tem que rebolar agora. Agora é a temporada da gente se mexer. Por que chegamos nesse ponto? Porque a gente não deu valor para as coisas primordiais, desde a natureza física nossa, natureza cósmica, e, na verdade, nos valores. Princípios e valores eram para ser seguidos, não foram. Aqui no Brasil, pelas inversões que houveram nos últimos, talvez, 30 anos, nós ficamos completamente para trás. Nós inovamos em muitas áreas, eu concordo, a gente teve uma evolução bacana em muitas áreas. Não vou nem entrar no mérito tanto, porém, nos valores morais, valores de ética, valores de princípios, me perdoem, mas muita gente pecou. Acho que a palavra é essa. Então, precisa de tempo para ter tempo para a gente voltar à nossa natureza, porque nós ficamos muito fora dela. A nossa natureza é gentil, a nossa natureza é bela, a nossa natureza é absolutamente concordante com o universo. Eu não sei por que nós discordamos tanto e corremos tanto para depois ficar fazendo esse lockdown que fizeram com a gente e culpando apenas, vejam bem, culpando apenas esses crápulas que estão aí, que são os nossos carrascos. Jesus dizia, né? Não é bom ser carrasco, mas que precisa deles, precisa. Não há bruxa, né? Não seja a bruxa, mas que precisa delas, precisa. Moral da história. Eu acho que como humanidade, acabamos merecendo algumas dessas histórias, inclusive com a natureza, né? Vocês olhem, conforme o homem foi se retirando do espaço físico das suas cidades, vocês viram um monte de coisas acontecendo, dos bichos voltarem ao seu lugar natural. Para eles era a natureza deles. O homem veio, destruiu a natureza, né? Fez um monte de construções e mesmo assim os bichos voltaram à vida, voltaram a andar livremente pela cidade, que antes eram florestas e talvez bosques, etc. Então, este aqui, eu acho que é um grande convite à humanidade se voltar para dentro, de verdade.
E se disser, é um castigo, aí eu acho que a gente devia entender isso como um pequeno castigo. Sim, não é grande, não, porque o grande seria uma terceira guerra mundial. E nós pedimos tanto ao longo dos anos que não tivesse. Uma terceira guerra mundial é traumatizante. Eu vi um estrago, e tenho estrago na minha família. Meu avô, por exemplo. Dodô, caiu, volta 3 minutos antes. Deu uma caída sua. Ah, é? É, 3 minutos eu não sei. volta um Eu pouquinho. não sei, eu vou falando. Eu falei da história dos bichos, né? Que os Isso, bichos. Serve isso? Voltar para os bichos? isso, É isso, isso? Tá. Os isso. bichos, a partir do momento que eles se viram livres do ser humano, eles começaram a voltar para a natureza que era deles. Antigamente eram florestas, bosques, o homem vai ocupando, colonizando, e eles perdem o espaço deles. Então, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que ter um olho agora para a gente, porque eu estava. Ah, sim, o que eu estava falando é assim. Isso é um pequeno castigo? É um pequeno castigo. Eu acho que nós estamos ganhando um castigo. Agora, por quê? Porque a gente se perdeu. A humanidade toda, pela história, não adianta falar que é só pelo capitalismo ou pelo comunismo. O humano se desligou de Deus em vários níveis. Ter fé é uma coisa, buscar seu autoconhecimento é outra, você aprofundar é outra, você se deixar levar pela má sorte, é meu destino, é outra. Nós temos muitas nuances, né, dentro do que nós chamamos ou do misticismo, ou da espiritualidade, ou da religiosidade de cada um. Então, muito fico meditativa nesses últimos tempos, perguntando mesmo, onde que a gente está errando? Aonde que a gente está errando? E eu acho que a gente está errando pela falta de contato com a natureza cósmica, com a natureza divina e com Deus Pai e Mãe, mesmo no indivíduo, aquela coisa assim, sabe? Eu tenho minha presença divina, eu moro dentro dela, mas eu dou valor a ela, eu reconheço que eu moro dentro dela, eu reconheço que o meu Cristo interno mora dentro de mim, eu sei de um monte de seres intergalácticos, eu sei de um monte de equipes religiosas, mas e eu? Eu nunca vou me esquecer, eu devia ter uns, talvez, 25, 26 anos, e eu incorporava há um bom tempo, desde os meus 18 anos que eu fui para o centro espírita para aprender a incorporar meu mentor, depois meus guias na Umbanda, foi tudo meio rápido. E eu fiquei um bom tempo recebendo meus guias. Tinha índio, tinha 2 índios, tinha preta velha, tinha criança, tinha um hindu. Bom, era uma festa. Quando a gente vinha com as nossas histórias, eram muito legais. Mas um dia o meu Timbalaia, que era meu índio, meu pai, da época do Peru, ele veio para mim e disse que eu preciso me ausentar porque os meus irmãos no México acabaram de ter um terremoto e eu vou lá ajudar meus irmãos. Eu não virei mais por um tempo. E aí, por um tempo, durou, sei lá, acho que umas 3, 4 semanas. Quando ele voltou, ele disse: Minha filha, tudo que eu podia te ensinar, eu te ensinei. Então, eu vou fazer o seguinte: você precisa aprender a encorpar no seu corpo. Eu fiquei olhando para a cara dele, porque a gente conversava assim, tete a tete. Eu falei, como assim encorpar? O que quer dizer? Né? Porque para mim eu sabia de incorporar. Ele disse, não, encorpar significa estar presente no seu corpo. Você precisa assumir seu corpo. Nós vamos nos retirar todos. Eu falei, como assim todos? Todos. Você não vai incorporar mais, você vai aprender a lidar com a sua alma, com o seu Cristo, com a sua vida. E eu fiquei chocada. Não posso dizer para vocês que aquilo foi a melhor notícia do planeta. O meu terremoto foi esse, ali, naquele momento. Eu disse, mas Timbalaia, como que eu vou fazer? Você vai ensinar o que você vem ensinando. O caminho do coração, a chamatrina, os trabalhos do Arcanjo Miguel, continue. Só não conte mais conosco em seu corpo. Nós não vamos precisar mais fazer isso e você precisa aprender a andar.
E eu fiquei pensando, quanto tempo eu fiquei incorporando? Então, 18 e 7 é o quê? 25? Não é exatamente o que eu falei, 25 anos, ele veio com essa novidade. Ciclo, um ciclo inteiro de 7. Nos próximos 7 anos, eu me preparei para receber os 5 raios sutis. Vai vendo como é interessante o ciclo de 7 em 7. No meu caso, especificamente, foi isso, da minha espiritualidade, né, ter vindo num galope grande, como assim, eu fui iniciada em 6, 7 linhas de uma vez, em 3 meses, quando eu voltei da Inglaterra, que eu morava lá, tinha estudado em colégio interno lá, adorava, não queria voltar de jeito nenhum. Mas, enfim, me trouxeram de volta na marra, viu? Na marra. Eu vim com uma depressão imensa. Mas tudo bem, como tudo na vida, eles me botaram para trabalhar, me botaram para fazer as coisas que eu tinha que fazer, e foi muito bom. Foi tudo muito bom. Eu fui iniciada em um monte de coisas. A partir daquele momento, eu realmente levei a mais a sério ensinar as pessoas, porque até então eu ensinava o caminho do coração, ensinava realmente o que ele disse, a chamatrina, mas assim, eu não tinha um compromisso, era uma coisa gostosa, eram encontros, e a partir daquele momento que ele disse que eu tinha que encorpar, que eu não tinha entendido ainda o que era encorpar, era como se tivesse fechado realmente um ciclo. Eu estou contando isso para vocês prestarem atenção e refletirem em vocês aonde aconteceram seus ciclos. Então, eu tinha 25 quando isso aconteceu. 7 anos depois, eu vim a conhecer os 5 raios sutis, o disco solar e o guardião da meia-noite, que era para eu aprender com as sombras. O guardião da meia-noite do Rubens Saraceni foi excepcional, foi um grande aprendizado. Tornei ele um guia meu para me ajudar. Pedi a ele se ele gostaria de me ajudar e ele disse que sim. Então, nos tornamos parceiros hoje. Para vocês terem ideia, ele está homenageado no nosso tarô da Fraternidade Branca como a carta 13, que todo mundo morre de medo, né? A carta da morte e tal. E eu fiz uma coisa completamente diferente com esse tarô, justamente porque eu não tenho nenhum drama com a morte. Para mim, a morte é uma coisa serena, sempre foi, desde pequenininha. Me lembro que quantas vezes as pessoas desencarnavam perto de mim e a gente falava coisas assim tranquilas. Eu falava, gente, mas está melhor, está num outro lugar, já está bem, pode ficar sossegado, deve ir para algum lugar gostoso. Era a minha ideia de criança. Até porque eu já tinha tido muita leitura, eu já sabia muitas coisas. Pequena, né? Eu lia muito, muito, muito. Eu tive muita sorte de ter sido assim guiada. Eu devo ter pedido para os mestres, né? Me guia ponto a ponto, sabe? Me leva lá, põe um cocheiro atrás de mim e me leva. Não me deixem cometer mais os mesmos antigos erros, porque já não temos tempo. Então, passado esses mais 7 anos, até os 32, passado mais 7, eu já tinha um filho, e foi quando eu comecei a desenvolver outros trabalhos, que foram muito legais, desde radiônica, nesse meio tempo, o aquantário, que entrou em seguida. Não sei, foi tanto trabalho que me trouxeram, que eu não posso nunca mencionar todos, porque eu acabo esquecendo. E daí por diante veio também o trabalho de Metatron, de Quanin, de Quanahan. E quando eu fui olhando, todos eles eram ciclos de 7. Para mim, funciona de 7. Eu sei que tem algumas pessoas que funcionam de 9, né? 9 anos. Mas para mim, por algum motivo, eu nem sei, talvez numerologicamente, astrologicamente, a gente nunca sabe, né? Mas foi fantástico. Então, eu peço que vocês observem a vida de vocês nos seus ciclos, porque a gente anda falhando com ciclos. E como a gente falhou, a natureza cobrou. Tem uma natureza cósmica acontecendo, não sei se vocês repararam, tanto que abre de portal e tanto coisa de lua que a gente tem que fazer. Assim, eu nunca fiz tanto trabalho de lua na minha vida como eu tenho feito ultimamente. E eu sei que tem um monte de gente que fala mal da lua, porque a lua é um satélite, a lua não é isso. Eu não estou olhando para o lado físico da lua.
eu entro em contato com a parte astronômica e astrológica, porque a parte espiritual, energética é que me interessa. Eu não estou preocupada se tem gente do mal lá na Lua ou gente do bem, está habitada, não está habitada. Desculpa, isso não é problema meu. Que diferença vai fazer realmente para mim, agora, nesse momento? Desculpa, nessa vida, nada. Só vai me interessar no campo de energia. Da energia, sim, me interessa. Vocês podem ver que quase toda semana eu entro com algum trabalho, ou da Cláudia Lazarotto, ou de alguma coisa que a gente tem que mencionar, porque mudou a Lua, porque agora a Lua está de um jeito, agora está de outro, e está trazendo o quê? Informações valiosíssimas do cosmos. Por que, que eu estou tão em cima disso? Porque nós não temos as informações todas do jeito que a gente gostaria. Nós temos muitas canalizações, muitas. A maioria eu nem olho, sério. Pela energia, nem preciso bater o olho no que está escrito. Pela energia eu já sei. Agora, tem outras que me chamam uma atenção. Hoje eu peguei um vídeo do Cryon, uma moça traduziu, por causa de uma palavra aqui em português, ela traduziu errado, ela apagou aquele vídeo e refez. Olha que pessoa séria. E eu fiquei com o coração na mão quando eu pensei, nossa, meu Deus, ela desfez tudo. Eu sei como é a gente gravar uma coisa, né? Eu passei agora com um tempo fazendo o tarô da Fraternidade Branca, e quantas vezes a gente teve que refazer as mesmas cenas. Mas eu vi a seriedade do ser humano. Eu não conheço a moça, nunca ouvi falar, eu nem sei quem é. Mas olha, como a energia atrai aquilo que realmente a gente quer, como verdade. Então, o nosso ciclo, por pior que ele esteja, por pior que nós estejamos rodeados de crápulas, de traidores, como a gente chama, não pensa que eu não falo também, eu sei disso. Mas eu medito sobre isso. Por que nós estamos passando por isso? Porque nós merecemos, infelizmente, como uma humanidade. Eu não estou falando no indivíduo mais, tá bom? Eu estou falando aqui como uma humanidade que está buscando uma ascensão. E uma humanidade grande que está buscando, mas tem uma que está deixando tudo para lá. Tem uma parte que é nossa nessa humanidade, mesmo que a gente não queira, é uma sombra. Enquanto a gente não cuidar dessa sombra, nós vamos ficar incomodados, muito incomodados, de verdade. Então, repensem todos os seus ciclos de vida, porque eu estava pensando que eu ia falar, será que eu tenho que falar da época dos dinossauros, os ciclos dos 26 mil anos? Mas isso todo mundo já sabe. E aí, quando eu parei um segundo para meditar, eu disse, não, eu já sei o que é. A gente tem que se voltar para si mesmo, dentro deste final de ciclo, que nós já estamos no final, graças a Deus, e não ter medo de absolutamente mais nada, que nós já passamos pior. Nós passamos como se fosse um pós-guerra, nós estamos entrando no pós-guerra, e graças a Deus não foi aquela guerra que eu estava falando, os conflitos, as dores, a violência, que é uma guerra, é absurdo. Agora, aqui nós somos confinados para refletir, para pensar, para usufruir ou relacionamentos, ou questões morais e éticas, aquilo que vocês acharem melhor. Olha, minha velhinha de 7 dias acabou de acabar, estava soltando uma fumacinha. E eu acho que tem tudo a ver, é isso, está no fim, as coisas estão terminando, mas elas precisam recomeçar. Como é que elas vão recomeçar se a gente não se preparar para voltar à vida de verdade? Primeiro, porque a gente não vai voltar a ser nunca mais quem a gente foi. Eu garanto para vocês, nós não conseguiremos ser mais como era. É um campo vibracional que está agora nos chamando de volta à vida. Devagarzinho, como a gente brincou outro dia numa live minha, todo mundo foi para o supermercado, era um evento ir para o supermercado já, né? A gente devagarzinho vai sentir a vida voltar. Agora, por que uma mudança tão grande? Porque nem de um lado, nem de outro conseguiram fazer com que as coisas fossem naturais.
Nem comunismo, nem capitalismo, nem socialismo, nem ismo nenhum. Não adianta. A gente tem que entender a nossa verdadeira natureza primeiro, essa crística. Nós estamos na era do Cristo. Não adianta também que a gente, né, pulou a era de peixes, cheio de dívidas, viu? A era de peixes. Por que vocês acham que a gente está passando toda essa meleca agora? Porque a gente ficou devendo para a era de peixes. A era de peixes era para ser uma era de paz, de consolo, de justiça, de curas emocionais. A minha gatinha reclamando. Era para ser um monte de coisa boa. E foi uma era de sangue, suor, lágrimas e sacrifícios. Só nós estamos entendendo há pouco tempo, nós, quando eu digo os espiritualistas, que faz pouco tempo também que a gente começou a conseguir resolver um pouco isso. Entrou Saint-Germain com tudo, com a sua chama violeta, com todo o trabalho da transmutação, da purificação, evolução, né? Só que, por exemplo, em 1990, para mim, isso já não servia mais. Eu estava em estado de calamidade com a chama violeta. Todo o excesso faz mal e eu estava em excesso. Eu transmutava qualquer coisa e funcionava brilhantemente bem. Só que eu comecei a cair de saúde e a cair de peso. E assim, por várias vezes aconteceu isso na minha vida. Quando está exagerando, quando eu passo do ponto do ciclo, isso é para todo mundo, a gente começa a pagar um preço no corpo. E o corpo reclama. Ele vai reclamar, mais cedo ou mais tarde ele vai reclamar. Então, eu pedi para me retirar um pouquinho dessa história da chama violeta para Saint-Germain. Eu chamei ele para fazer uma reunião e disse, mestre, eu lhe amo. Eu lhe tenho uma paixão e uma devoção enorme, só que eu não consigo mais vibrar nesse tom. Eu sinto que tem mais coisas, eu sinto que preciso fazer melhor, mas eu não consigo fazer do jeito que a gente vem fazendo. E ele falou, tá bem, perfeitamente, entendido. E passei 2 anos quietinha, só fazendo o caminho do coração, tanto quem já fez o caminho do coração no nosso curso sabe, um caminho interno, o tempo inteiro interno, e eu ia procurar onde eu tinha que trabalhar a minha sombra, onde é que eu tinha que trabalhar minhas questões, aonde que eu tinha que mexer meus balaios internos, né? E, ao mesmo tempo, descia para a minha chama treina. Era o máximo que eu fazia. Vocês viram, ganhei, 2 anos depois, a assistência da Fraternidade Branca para receber e para poder liberar o disco solar de Mayon, que está no Lago Titicaca. Foi uma tarefa que me passaram e que eu não tinha a menor ideia nem como ia ser, nem como fazer. E foi o mestre Lamorai, do nono raio, ao qual eu homenageio com o nosso programa, a Harmonia Cósmica, porque ele é o senhor da Harmonia Cósmica. Então, ele preparou o disco durante 3 anos para poder devolver para a gente, para a humanidade, para a gente não. E aí ele me escolheu, sei lá qual é o motivo do trato que a gente fez algum dia, né? Mas eu tinha que trazer esse disco para o Brasil e do Brasil tinha que ensinar. E vocês vejam, eu fiz um programa na Rádio Mundial, eu fiz 3 livros, todos eles têm os 12 raios, então não posso dizer que eu não cumpri a minha palavra. Tudo na vida tem um ciclo. Esse ciclo, meu ciclo, também chegou uma hora que não dá mais. Eu disse, não, tem mais coisa, tem mais coisa. Como tudo na vida, né? Quando a gente fica insatisfeita, tem mais coisa. Então, dentro de um certo tempo, eu recebi tantos presentes e tantas bênçãos e tantas histórias. Dos anos 90 até o ano 2000, foram tantas riquezas que eu só tenho que agradecer. No meio disso tudo ainda veio um filho, né? Depois veio outro, que era o primeiro livro, Manual de Canalização dos 12 Raios e do Disco Solar. Então, assim, é como se eu tivesse tido 2 filhos, um seguido do outro. O outro filhinho veio depois, no ano 2000, e foi quando entrou para mim o Aquantário, que era um trabalho com extraterrestres. Gente, eu digo para vocês, os ciclos são fantásticos.
Porque quando a gente percebe o que vai acontecendo, 93, eu comecei a dar aula sobre os 12 raios. Ano 2000, o Ricardo começa a canalizar os outros 12 raios da nova consciência e eu fui para o Quantário, já trabalhar com todo o trabalho que eu faço hoje. Então, assim, a gente só pode agradecer e procurar entender melhor. Quando alguma coisa está fora da ordem, agora eu sei bem que eu tenho que fazer, me recolher. Neste momento, eu não estou recolhida. Eu me recolhi até mais ou menos fevereiro. Fevereiro desse ano, eu estava ainda quietinha. Mas, a partir de um determinado momento, eu senti, pode ir. E aí eu vim para fora de novo, eu estava mais... Eu saí algumas coisas, mas tudo com muita parcimônia, acho que essa é a palavra. Agora não, agora eu sinto que a gente pode ir para a vida um pouco mais livres. Quando eu senti que podíamos ir mais livres, no primeiro início eu não entendi, porque eu disse, ué, vai ficar todo mundo lockdown? Como é que é isso? Como que a gente vai dar aula? Como é que a gente vai encontrar com as pessoas? Como vai ser daqui por diante? E, na verdade, por ter tido um pouco de treino, foi muito fácil. Foi bem mais fácil e mais rápido. Então, para mim, o ciclo favoreceu tudo o que eu passei nos últimos anos. E fiquei muito triste, ao mesmo tempo, de ver o que estava acontecendo com o planeta, com a humanidade. Mais do que com o planeta, com a humanidade. O planeta eu já estava chateada antes, porque era tanta balbúrdia e tantas coisas inconsequentes que a gente foi vendo, não tinha nem cabimento de verdade dentro de mim dizer, não, está tudo bem. Como eu digo, tem muita coisa linda nesse planeta e tem muitas inovações belas e boas. Mas é como se tivesse o capitalismo sempre em cima de uma coisa ou o comunismo, o socialismo em cima de outra. E isso é uma divergência muito grande. Eu penso que nós podemos trabalhar de uma nova maneira. Como é essa uma nova maneira? Não sei. Nós temos que descobrir. Esse novo ciclo é novo. É por isso que é novo. Porque a gente não tem uma bússola assim perfeitinha para dizer para vocês, olha, é mais aqui, é mais ali. Não tem. Vocês vão ter que realmente entrar para os seus corações e fazer essa pergunta. Não, eu não estou vendendo meu curso. O curso está indo bem, graças a Deus. Ele não precisa de venda. Sabe por quê? Porque só vai para o coração quem quiser. Vocês podem ir sem curso nenhum. Nunca foi necessário um curso para ir para o seu coração, de verdade. Não precisa. Aquilo é uma metodologia. Vocês não precisam de metodologia. Mas para algumas pessoas se concentrarem melhor, como eu precisava de concentração, eu sugiro de vez em quando para algumas pessoas que são desconcentradas, que têm dificuldade de concentração. Mente muito rápida, inquieta, ágil ou voraz de informações. Agora, de verdade, o seu coração é a primeira coisa que a mãe ouve numa ultrassonografia. Ultrassonografia não, quando a gente vai ouvir o coração do bebê, não lembro o nome do exame, mas que a gente ouve para saber se está grávida mesmo. A médica põe aquele estetoscópio na barriga da gente, e aí você ouve o coração do bebê. É a primeira vida, o primeiro sinal de vida que a gente pega é desse som. Então, nunca você vai estar sozinho, e nem vai estar abandonado, e nem vai estar, mas porque eu me sinto só, porque não está só. No seu coração mora o Cristo. O meu fica muito feliz quando eu falo dele, porque eu incluo ele em tudo, eu convido meu Cristo, meu anjo de guarda, meu eu superior, médico básico, presença divina eu sou, ser de fogo branco, minha equipe, convido todos a estarem junto comigo. E isso é que me dá alegria e que me diz que eu já estou num ciclo bem melhor e mais feliz, bem mais feliz. E você, Dorinha, me diga, em que ciclo você está? Conta aí pra gente. Eu estou num ciclo de muita luz, de aprendizado, né? Porque dentro de casa a gente vem aprendendo bastante. E eu, por estar passando cada hora com...
eu estou entrevistando uma hora um terapeuta, uma hora um psicólogo, uma hora uma mestra, outra mestra, um mestre. Então, eu vou aprendendo todos os dias. Isso está fazendo muito bem para mim. Antigamente, estava no espaço Galáctica, estava para cá, estava para lá. Eu não tinha tempo de sentar e estudar. Hoje eu estudo. Legal. Que nem, legal. Que nem quando você gravou o disco solar comigo. Foi onde eu aprendi muita coisa quando tudo começou, né? Verdade. E foi muito gostoso a gente se encontrar, especialmente algumas coisas que unem a gente. Você passou pela Rádio Mundial. Quantos programas eu coloquei seu que eu achava no seu canal e colocava da Rádio Mundial? Eu também passei pela Rádio Mundial, então foi muito gostoso. Muito bom. É um ciclo assim de mudança, gente. Mudança. Você viu que quem está disposto e aberto, a vida fez coisas boas. E para mim, olha, você vê, até pedi para você autorização para você que amanhã eu vou estar dando uma videoaula amanhã para as pessoas falando sobre a terapia cósmica cigana. E automaticamente eu me formei multidimensional graças a você, você que me formou multidimensional. Então, eu vou fazer minha contribuição amanhã, né? Então, tudo, por exemplo, eu sempre estou aberto a aprender. E sempre eu estou aprendendo com você. É que nem, é uma coisa, fazia tempo que a gente não... Você hoje me mandou uma mensagem assim, vai ter programa hoje? Eu falei, vou, que tema que eu faço? O que eu falo? Eu falei, daqui a pouco você fala. Não demorou 2 minutos, você me mandou o tema. E era assim que a gente trabalhava lá ao vivo. É verdade. Então, continua igual. Continua igual. Continua igual. Todo dia a gente vem aprendendo. Eu estou muito feliz de estar aprendendo com cada pergunta que as pessoas fazem, com cada explicação. Eu venho conhecendo mais pessoas agora com essa pandemia do que antes. Tem aberto muito. Você está entendendo, então, o que eu estava falando antes? Sim, muito. Porque a gente precisa aprender a olhar com outro olho. Com outro olho. Não é só da observação e da crítica, e sim da verdade que está dentro da gente. As pessoas me criticam muito ainda por causa de algumas coisas. Hoje até soltei uma bombinha lá no Facebook. Mas é verdade, as pessoas estão com o olho feio. Para ficar vendo sempre as mesmas coisas ruins, você tem que ter um olho bom também. Precisa ter um olho não crítico, mas de dizer, poxa, essa pessoa se encrencou. Lembrei tanto de Jesus esses dias na cruz, que dizia assim, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E hoje eu falei assim, Pai, perdoai-os, porque eles sabem o que fazem e continuam fazendo. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. É muito diferente de 2000 anos atrás, quando os caras eram muito ignorantes. Hoje eles não são ignorantes, eles sabem das leis, mas eles correram o risco de perder a própria alma, Dorim. É triste de ver. Então, eu tive essa... Eles perderam. E assim, paciência, nós não podemos fazer nada agora, porque existe uma lei cósmica em andamento. Isso. Isso que eu entendi tanto da história da natureza cósmica. Para mim, eu vou ser mentirosa se eu falar que eu passei mal nesse período de quarentena. Eu já estava de quarentena, você lembra? Lembro, olha, lógico. Eu fui doente. E você não podia sair. Não podia sair. Então, em julho, vocês vieram mais ou menos setembro. Foi. Dezembro, foi até dezembro, janeiro, fevereiro. Fui fazendo sempre as coisas devagarzinho, coisa que não é o meu habitué. Eu sempre fui um furacão. Eu era a rapidinhas, astrais, era uma coisa de louca, The Flash. Mas a vida me deu uma puxada de como se fosse assim, quando puxa, o cocheiro puxa as rédeas, né? E para mim, as rédeas foram muito violentas. Para mim, foi muito mais violento antes. Eu tive que me adaptar, tive que aprender a receber. Esse foi o ciclo, foi todo um ciclo. E olha, foram uns bons 7, 8, 9 meses, viu? Foi um ciclo de um bebê inteiro que eu passei.
E quando eu voltei para a vida, ela já estava transformada, primeiro, toda a questão já estava transformada, aí começou essa outra história. Então, você veja, Deus é tão sábio, tão poderoso, essa presença divina é tão maravilhosa, que ela me preparou para tudo isso. Eu pensei nisso, ela me refez, ela refez a vida em mim. Então, eu disse, puxa, por que as pessoas não podem observar isso também? Tenho certeza que muita gente sabe do que eu estou falando, mas tem muita gente que não se atenta a isso. Então, esse foi o grande barato do dia de hoje, estarmos atentos aos nossos ciclos. Inclusive, depois, se a gente quiser, pode olhar isso um pouco maior, por exemplo, tem o ciclo do nosso nascimento, né, que pela numerologia se faz, tem os ciclos pela astrologia, Eu pelo faço pela nome. cartomancia, você acredita agora, doutor? Você faz o quê? Pela cartomancia, eu faço pela data de Astrologia. nascimento, pelas cartas que as pessoas jogam truque, eu vejo por elas. Pronto. Pronto, gente. Agora vocês estão sabendo mais um dom do Dorim. Que bacana. Muito Eu legal, fiz esse muito curso legal. naquela época, depois eu fui fazer esse curso, né? Fui aprender a Muito, cartomancia. E tudo ela bem. ensinou isso. Esse é o tempo que eu estou falando que a gente acabou aprendendo a fazer novas coisas, mudar a forma. Eu adaptei muita coisa que era de um jeito no começo e foi mudando, mudando, mudando. Né? Eu jamais deixei um atendimento pela metade. Hoje em dia, eu, às vezes, largo ele em 3 partes, porque eu não dou conta, sabe? Por milhões de motivos, até por estar dentro de casa, a gente tem bicho, tem filhos, tem roupa, tem comida, tem supermercado, né? Tem que dar conta de um monte de coisas que antes eu não dava. Não era minha parte essa. Só que agora é. Então, É, até aprender a ser dona de casa de novo, ser mãe integral de novo, né? Cuidar dos bichos por inteiro, muda muito, Dorim. Muda muito. E a muda. gente tem que refazer. E sabe uma coisa que eu aprendi hoje? Pô? A pessoa que quer gostar da gente gosta do jeito que a gente é. E quando a pessoa Sim. não gosta da gente, porque Deus não conseguiu agradar todo mundo, nós temos que fazer uma coisa, orar por ela, rezar por ela, porque é assim, o pessoal fala, estou dentro de casa, vai ter o 3 dias de escuridão? Pode ter o dia de escuridão que for. A sua luz que está dentro de você vai durar o resto da sua vida. Então você tem que orar muito, vigiar muito, né? E olhar o ciclo Cuidar e zelar. hoje de luz, o ciclo de luz. Essa luz desse ciclo não vai se apagar. Deixa escuridão, deixa acabar a internet, deixa acabar tudo. Mas a sua luz, ela vai iluminar sua família toda, vai iluminar seus amigos, mesmo aqueles inimigos que não gostam da gente, não adianta, você não vai agradar todo mundo. Então você vai iluminar ele também. E acabou. Eu penso assim, eu caí nessa real. É oração, gente. Vamos orar. Porque isso reconecta, né, Dorim? É exatamente o que eu comecei falando no comecinho de tudo. O ponto é a reconexão mesmo, que a gente precisa fazer espiritual, energética, cósmica, interna de todos os nossos corpos, dar valor a esse templo, porque isso aqui é um templo sagrado. Então, você descobriu tudo isso através da consciência, mas você teve que acalmar o seu templo, né? Eu tive que acalmar o meu ano passado. E eles acalmaram todos os templos. Eu só agradeço a Deus que eu fiz uma avant-première, né? Que eu fui na frente. Eu fiz toda essa bagunça bem na frente, e eu me lembro como todo mundo ficou muito preocupado, mas à medida que essas histórias vieram para fora, essas de agora, e que tem uma avalanche de gente tão mesquinha, cruel, maldosa, mas que está fazendo o atrito para que a luz e a sombra façam suas escolhas. E nunca vai ter luz sem sombra, não tem como. Um planeta que ainda é yin e yang, eu falo que aqui é totalmente bipolar, né? Nós somos totalmente bipolares, não tem como não ser. É como se a gente estivesse vivendo o tempo inteiro essa luz e essa sombra, deixando os campos terem que se equilibrar. Se a balança pende demais de um lado, o outro lado vai se ferrar. Está todo mundo aprendendo.
Aqueles que tiver que serem retirados, Dorinho, eu sei que eles serão. Eles serão diminuídos, eles serão alterados, eles serão rebaixados. Isso é da lei. Mas nós não somos os doutores da lei. A gente conhece, a gente sabe. Mas não é nossa parte ficar criticando, julgando. Nós não somos ninguém para isso. Todo mundo tem a sua parte a resolver. Todo mundo. E isso vai ser até o último dia. É verdade. Cada um tem seu livre-arbítrio, né? Tanto que a pessoa, quando vem até mim e fala assim, você tira a magia, eu falo, você quer isso? Aí eu vou perguntar no baralho, é divino? Aí eu olho e pergunto assim, eu vou mexer no livre-arbítrio dela ou ela tem que passar por isso? Tudo isso eu tenho que perguntar. Você me ensinou a pesquisar, você lembra? Você falou assim, quando uma pessoa vem com qualquer situação com você, você pesquisa na mesa, você pesquisa no baralho, você pesquisa no pêndulo, tudo você me ensinou nesse ponto. Então, hoje eu pesquiso tudo, porque eu tenho que ver os dois lados. Antigamente, não. As pessoas pegam e só é fácil nós culparmos as pessoas. Hoje não. Você tem a chance de ficar dentro da sua casa e se julgar também, para ver se você não é errado também. Hoje. Aí não é julgamento. Isso não é julgamento, isso é autoanálise. Sim. A autoanálise é perfeito, tem que fazer mesmo. Você está certo. Uhum. Hoje Desculpa te interromper. Eu ando aprendendo muito, aprendendo muito, porque é que nem as pessoas ficam tudo preocupadas no dia do apagão, isso e aquilo. A gente tem que se preocupar que nós temos filhos, temos famílias e temos que garantir o futuro deles, como sempre, tendo um ciclo de vida e aprendizado, como a gente pode se virar. Tem muitas pessoas aí que eu vejo, eles falam, nossa, eu era engenheiro, era isso, mas eu comprei uma moto, porque eu não vou deixar minha família passar fome, vou entregar comida, vou entregar cantinha, eu estou fazendo comida na minha casa para vender para os outros, muita gente está fazendo máscara. Então, cada um procurou um jeito de se virar. Não é? Olha, aqui é o país da criatividade. Eu tenho certeza que é só botar 2 segundos para funcionar, botar a cuca para funcionar e pegar a experiência que a pessoa já tem. Todo mundo está se mexendo. Agora, claro que eu fico muito preocupada com algumas pessoas que têm zero possibilidade de se autossustentar. Então, para essas, a gente faz um tipo de trabalho, a gente reza, a gente também ora, né, para que as assistências venham para fora. Então, nós estamos tendo pela primeira vez, Dorim, assistência de todos os tipos. Se a gente souber ver, e se a gente aprender a enxergar a verdade, porque a gente tem que ver a verdade, que se procurar uma coisa só para ser crítico e só para destruir, não precisa, nós estamos nos destruindo sozinhos se a gente quiser. Mas não, esse momento é um momento de reconstrução. Eu não lembro também qual dos lugares que eu li que disse, você acha que se de alguma forma reconstruiríamos uma casa nova em cima de um terreno que tem outra casa? Não. Primeiro você tem que demolir aquela casa, parar tudo, limpar e depois você faz a construção. É o que está acontecendo com a gente. Todos nós tivemos uma queda e todos nós vamos reconstruir. Olha só que bonito. Eu recebi hoje de uma pessoa, não vou falar o nome. Obrigado, gratidão, Dorim. Eu agradeço a Karen, por causa dela, descobri os acturianos. E por sua causa, perdi o preconceito com os orixás. Lembra? Quando você falava de orixá, tudo. E eu me emocionei na hora que eu recebi esse depoimento. Que legal. Sabe? Preconceito. Hoje eu postei um negócio bonito de 8 orixás, ou 7, não lembro. Coisa mais linda. Depois dá uma olhadinha na minha página, senão eu te mando de máscula. Você viu? Vi. Pois ali, pedi licença, é de um grupo de WhatsApp que chama, eu acho que é o Graça e Paz, uma coisa assim. Lindo de morrer. Pedi licença para elas, né, para as administradoras, porque é do grupo, então eu não sabia. Ela falou, não, manda bala, pode fazer, porque é para divulgar mesmo as pessoas que
que estão na ansiedade de conhecer ou de ver. E são lindos, né? E, Torinho, foi a primeira vez na vida que fiquei tão emocionada, porque eu vejo os tornados assim, gigantes abraçando a terra. Olha do meu ladinho quem tá. Ah, nossos queridos pretos velhos. Tá do meu ladinho Olha, aqui. muito bem. É isso aí, eles têm que estar mesmo sempre com a gente, mas o mais importante é esse amor e essa pureza que nós estamos buscando de volta agora, e que devagarzinho, olha, eu acho que tem muita coisa legal, tá bom? É verdade. Invoco os Exus para me ajudar. Tem que invocar mesmo. A gente invocou também aqui essa semana. Foi um dia de trabalho com Orixá, Pombogira, Exu, para que eles nos ajudem a tomar o rumo certo para esse Brasil, gente. Porque sem eles nós não podemos mais, né? Sem eles que sabem da história da escuridão, os 12 Uhum, raios da nova consciência ajudam para caramba, mas os trabalhadores da luz são eles, né? Então, é temos verdade. que honrar muito, muito. Tá bom, Dorinho? Tá bom, tá ótimo. Ó, Doriana, não sei nem como te agradecer. Muito obrigado. E amanhã, Imagina. na hora que eu der a videoaula, eu vou lembrar de você. E se você permitir, no descritivo, eu posso colocar o link para o pessoal entrar lá e ver a videoaula. Claro, claro, por favor, faça à vontade e tenha uma belíssima aula com a maior assistência e também com a sua sabedoria agora, né? Vem no decorrer. Tá bom? Vou deixar para você encerrar. Pessoal, muito obrigado e até amanhã. Boa noite. Vou deixar com a Doriana para encerrar. Obrigado, doutor. Queridos, foi uma honra estar com vocês. Eu vou ler tudo depois. É que se eu leio, eu perco o fio da meada, né? Eu tenho muita dificuldade de me concentrar mesmo. Então, eu leio tudo depois. Agora, meditem, tá bom? Se internalizem e fiquem com Deus. Fiquem com seus Cristos internos, suas presenças divinas e anjos de guarda. Deus abençoe e a deusa ame a todos vocês. Grande beijo. Tudo de bom. Namastê.